Eu vou pedir que você abra a Bíblia ou olhe aqui na parede, o Rafael vai me ajudar. Atos capítulo 1, verso 1 ao verso 11. O livro de Atos são os atos do Espírito Santo, tá? Escrito pelo médico Lucas, o mesmo evangelista. E ele vai dizer assim em Atos capítulo 1, do verso 1 a seguir: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, está escrevendo para alguém, acerca de tudo que Jesus começou. Então cada palavra aqui, gente, é poder, tá? Jesus começou, não só a fazer, olha o verbo, começou não só a fazer, mas a ensinar, ó. Começou fazendo e ensinando. Então nós continuamos fazendo o que Jesus fez, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, ensinado pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Os apóstolos, Jesus, olha para mim, Jesus escolheu naqueles dias, só que os apóstolos já morreram. Então a obra morreu? Não, eu e você estamos aqui para dar continuidade à obra, amém, gente? Os quais também, depois de ter padecido, aos quais, está falando de Jesus, também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, verso 4, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Por quê? Na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi-lhe elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Verso 11, último. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos. Preciso orar, que a mesa está posta, a comida está sobre a mesa, e a comida é a palavra de Deus. Pai, te dou graças, ó Deus, por esse tempo de final de semana e começo que nós estamos vivendo. Obrigado, Senhor, pelas coisas espirituais intensas no coração da gente. Ó Deus, mais do que ver, crendo e recebendo, assim nós cremos na Tua palavra, naquilo que está escrito. O desafio é grande para fazer as pessoas entenderem e crerem, mas eis-nos aqui pregando as boas notícias de que Ele vive. Posso crer no amanhã. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas. Não é para mim, é para Jesus, para manter o ambiente de adoração. Diga comigo assim, mas tem que levantar a mão para você se movimentar comigo. Diga assim: Ele vive. Outra vez: Ele vive. Terceira vez: Ele vive. Agora volta para a pessoa e fala para ele assim: posso crer no amanhã. Mas tem que falar mesmo. Aleluia, Jesus. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui catando as palavras, porque a emoção é grande. Se tivesse algum psicólogo aqui, nós temos na igreja, que inclusive a Leoa estava fazendo um encontro, trabalhando. Se nós tivéssemos psicólogos aqui que não conhecem da igreja, da fé, das coisas espirituais,
vai dizer que esse povo foi acometido de algo coletivo e está todo mundo doido. Mas nós podemos garantir a você que nós não bebemos e não tomamos nenhuma coisa estranha para trazer alegria desse jeito no coração da gente. E é tão grande a alegria, minha gente, que alguns de nós não conseguem dormir direito de noite, que a carne sente. E eu vou até orar para pedir a Jesus fazer assim. E aí depois você me conta lá na rede social ou no WhatsApp, manda um recado para mim, dessas mulheres acordando essa madrugada ainda, de domingo para segunda, chorando, falando em línguas, e o marido, o que está acontecendo com ela, acordar assustado, e ele ter desejo de também buscar a presença de Deus. Amém? Você crê nisso, irmã? A hora que acontecer, manda um recado para mim, para edificar a minha vida. Eu disse que Jesus ia curar vidas lá, e Ele curou. Eu disse que Jesus ia batizar, e Ele batizou. Eu disse que Jesus ia salvar vidas, e Ele salvou. E nós estamos aqui para glorificar e bendizer o Seu santo nome. Fala comigo, Ele vive, que é isso que eu vou pregar. Fala. Ele vive. Ele vive, gente, Ele ressuscitou. O verso 3 desse capítulo que eu li está dizendo assim, ó: aos quais também, depois de ter padecido, morto, se apresentou vivo. Fala comigo, vivo. Fala, se apresentou vivo. Quem se apresentou vivo é porque morreu, né? Se apresentou vivo com muitas e infalíveis, Rafael espertamente lá atrás, e infalíveis provas, sendo vista por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Por isso o leão é o rei, ele é o rei desse reino. Uma salva de palmas para ele, que só glorifica ele. Irmãos, ele ressuscitou e ele apareceu 40 dias para os discípulos. Aí alguém pode falar para mim, como eu já falei na minha juventude de fé, adolescência de fé, meninice de fé, recém-nascido de fé: por que Jesus precisou ir embora? Por que Jesus não está aqui para a gente falar assim, para você não falar assim para mim: pastor, você crê em Deus, você crê em Jesus, mostra Ele para mim. Eu só posso dizer, e aprendi isso com o Espírito Santo, o máximo que eu posso mostrar Jesus para você, o Espírito Santo, é mostrar a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que Ele é a palavra, Ele é o verbo. Ele é o verbo. Então é o que eu faço, mostrando Jesus pela palavra. Jesus precisava ir, gente, porque nem Jesus ia dar conta de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele precisava ir. E olha que interessante que eu vou dizer para você. E um pastor como eu, depois de tanta experiência de vivência, num evento de encontro como esse, com tantas pessoas, num culto como esse, eu tenho coragem de pregar um texto como esse de Atos capítulo 1, falar do poder do Espírito Santo. O que é que a gente aprende com esse texto? Do capítulo 1 ao verso 11 que eu li para vocês. Primeiro, gente, a ordem de Jesus. Me ajuda aí, porque as crianças se movimentam, as pessoas se movimentam. Você fica comigo. Fala, a ordem de Jesus. Fala. Jesus falou assim, ó: não se ausentem de Jerusalém. Ele falou, já repetiu aí. Vamos ajudar ele para não ficar com vergonha? Não se ausente de Jerusalém. Jesus falou assim, é uma ordem, tá? E quando eu leio a Bíblia, eu tenho ensinado, gente, uma das coisas, caminho da bênção é obediência. Eu vou até frisar isso. Levanta a mão daí e fala assim, obediência. Fala, por favor. É isso, gente. Você já imaginou? Jesus está para subir, para ir embora. Isso que eu ia dizer, me fugiu. Olha para mim, que eu vou voltar. Quando Jesus sai da terra, e os discípulos estão vendo ele subindo, uma nuvem o recebe lá acima e ele desaparece, ele é recebido no céu, ok? Sabe o que acontece, minha gente? Quando ele vai ao céu, a hora que ele chega no trono de Deus para voltar para o lugar de origem, o Espírito Santo de Deus desce para ficar no lugar dele. Amém? Você não está entendendo o que eu estou falando. Quando Jesus sobe e chega lá, o Espírito Santo de Deus desce. Amém? Fala amém para você entender, para mim te explicar. Você sabe por quê? Porque Jesus não podia ficar fisicamente aqui, porque ele não ia dar conta
fisicamente ele não ia conseguir viajar para todo canto, pregar o evangelho para todo mundo. O Espírito Santo precisava vir, porque o Espírito Santo está em todo lugar, em cima da montanha, embaixo no vale, debaixo do mar, em todo lugar. Ele está nessa noite em Cianorte, mas ele está de manhã no Japão. Ele está com a igreja que glorifica e que exalta e que prega a sua palavra. E é por isso que o Espírito Santo veio, para ele poder entrar no coração das pessoas, para ele entrar no coração da gente. Eu fui impactado com Jesus numa noite de domingo como essa, mas Jesus deu ordem para eles não se ausentem de Jerusalém. Fica aqui, fica aí, esperem a promessa que de mim vocês ouviram. Fique em Jerusalém, foi a promessa que ele falou: fique em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aí vocês imaginaram Jesus estando aqui com a gente e falar assim: ó, fica aí na Shekinah, fica aí no culto, não vai embora não. Aí talvez já tem gente olhando no relógio, não obedece, né? Fica aí até que do alto você seja revestido de poder. Pensa, irmão, lembra que eu falei de virar o rosto, de virar as costas e não o rosto? Vira as costas, vira as costas para Jesus. E Jesus tem uma promessa, gente. Nós causamos muitos problemas para a nossa vida, e nós também somos responsáveis de perder muita bênção sobre a nossa vida. Nós somos responsáveis. Mas eles obedeceram. Dá um glória a Deus aí. Eles obedeceram, irmão. Eles estavam melhor do que a gente muitas vezes. Eles obedeceram e ficaram em Jerusalém. Irmãos, em 2013 eu tive o privilégio de ir para Israel, e eu visitei o que se diz ser o cenáculo. Meu Deus, a primeira coisa que eu imaginei era aquele dia, ou aquela noite, ou aquela tarde, que o Espírito Santo, na promessa que Jesus fez, desceu sobre eles que estavam esperando a promessa de Jesus. E aí eles olharam um para os outros e viram em cima da cabeça deles uma labareda de fogo. Oh, Pedro, eu estou vendo sobre a sua cabeça uma labareda de fogo. Só que é o seguinte, Pedro, eu também estou vendo sobre a sua cabeça uma labareda de fogo. Olhe para os outros, eles estão cheios de uma... Irmãos, sabe o que é labareda de fogo ou língua de fogo? É uma língua de fogo na cabeça. Agora, me ajude a pregar. Olhe para a pessoa do seu lado, mas não olhe nos olhos dela não, ela vai ficar envergonhada, que isso é coisa de pastor, né? Que mexe com o público para não perder a mente, no foco. Olha sobre a cabeça dele, imagine uma língua de fogo na cabeça dele aí. Só um pouquinho que seja, vai. Não é maluquice de crente, irmão? Você não está conseguindo acreditar nas coisas do evangelho aqui desse jeito. Você imagina se estivesse lá. Eu estou olhando para vocês, vocês já imaginaram aqui na cabeça de vocês fogo, 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 fogo na cabeça de vocês? Fogo na cabeça, eu ia ficar doido, irmão. O problema disso é o seguinte, que eu estou olhando fogo na cabeça de vocês. E na minha. E na minha. E aquele fogo era um sinal da promessa. Fica em Jerusalém que vai ser revestido de poder. Irmão, de repente, diz o texto com essa expressão, de repente... desceu o fogo sobre a cabeça deles. Irmão, a Bíblia não está dizendo, mas a gente tem vivência para dizer. Aquele fogo que estava ali entrou para dentro deles. E foi aí nessa hora que eles começaram a falar na evidência que a Bíblia fala, que muitos falaram aqui, foram cheios e batizados com o Espírito Santo de Deus, e começaram a falar em outras línguas. Só que quem estava naquela região eram os arábios, eram os outros, e das outras terras, e etc, etc. Então, aqueles que receberam o fogo sobre a cabeça deles, eles começaram a pregar o evangelho no poder. E aí eles falavam as línguas que eles não conseguiam falar. Eles eram judeus e falavam, no Novo Testamento era grego. Falavam o grego e o hebraico também, ó, certamente eles falavam. Mas eles estavam falando as línguas das pessoas que estavam ali de nações. Olhe para mim. Nem ia pregar isso, Jesus. Mas eu já vi, vou repetir 3 vezes, eu já vi Deus levantar gente na igreja e falar a língua de nação, e ter gente daquela nação dentro da igreja, e só aquela pessoa estava entendendo a palavra de línguas estranhas para ele. Ah, gente, irmão, isso é só para crente, só um pastor louco para pregar desse jeito aqui para vocês.
creia, Deus tem poder, Ele está vivo, te ama e está de olho em você. É a medida da fé. Então fica ali, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Mas irmãos, antes de sair, eu vou até pedir que você repita. Antes de sair, fala comigo. É preciso ficar. Entendeu? Antes de sair doido, antes de sair de qualquer jeito, é preciso ficar. Ficar o quê? A igreja precisa ficar em oração. Eu quero uma salva de palmas para Jesus, porque é para isso que Jesus pediu para eles ficarem. Eles ficaram, gente, em oração. Irmão, fica em oração. Ó, fala sério. Se você ficar com uma pessoa diante dela e pedindo algo, insistentemente pedindo, eu creio que a pessoa vai dar para a gente de tanto você pedir. Jesus é assim. Eles ficaram orando, 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 orando e orando, e de repente veio o que eles estavam pedindo, esperando, e era prometido. O Espírito Santo desceu sobre a igreja. Então a igreja precisa ficar em oração, irmãos. Esse é o segredo, sabe? É preciso confirmar isso. Durante 10 dias eles ficaram ali orando, gente, durante 10 dias. Já faz muito tempo que eu fiquei 3 dias em jejum. Já faz tempo, 3 dias. Dá dor de cabeça, dá moleza, baixa pressão. Os irmãos ficaram 10 dias. Até que receberam o poder de Deus. Então essa é a ordem de Jesus, de ficar, no verso 4. E a outra é a promessa de Jesus, no verso 8. Eles tinham que ficar para receber o quê? Verso 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Olha para mim, do que você tem medo? A Bíblia está falando, prometendo. Do que você tem medo? Às vezes as pessoas têm medo da igreja pentecostal, porque dá uma ideia que era uma igreja meio que espírita, no sentido de espírito. Gente, a Bíblia está rasgando o verbo e dizendo: e recebereis poder do Espírito. Eu quero que você fale Espírito, fala de novo, Espírito. Agora fala assim, ó, Espírito Santo. O Espírito Santo é um espírito. Que medo que você tem de se relacionar com o Espírito? Ah, pastor, eu tenho medo desse negócio de espírito. Gente, está cheio de espírito por aí. E para mim dizer que está cheio de espírito por aí, vou falar forte. Está cheio de demônios por aí, e você está dando lugar para eles e não sabe. Que quando o Espírito Santo se manifestar, todos esses demônios vão cair por terra no nome de Jesus. É mais ou menos que se você chegar como crente num ambiente onde tem uma roda de gente cheia de demônios. O que acontece? Tem um demônio do grau A, do grau B, do grau C, o espírito. O do grau A é o mais forte, todos eles obedecem eles. Mas quando chega o Espírito Santo de Deus, até o do grau A bate continência, porque chegou o general, chegou o Espírito dos Espíritos, chegou o Espírito de Deus. Não tenha medo, não tenha medo. E o dom é para quem crê. O dom de falar em línguas, gente, o dom de falar em língua não é falar blá blá blá, não. Para que serve o dom de língua? Está na Bíblia. Paulo ensina o dom que ele tem. Ele tinha 9, só que ele ministrou, que ele disse. O dom edifica a pessoa. Você começa a falar em língua, dentro de você acontece um fogo assim, um negócio que talvez até você não entende a sua língua. Quem fala língua, gente, é você que fala língua, não é o Espírito que fala língua. Então você precisa usar a sua língua. Você tem que começar a orar. Daqui a pouquinho você não entende nem mesmo que você está orando, porque o Espírito Santo batizou você. E a evidência do batismo, a evidência é falar no dom de línguas. É lindo. Edifica, gente. Duvido que quem fala em língua fica depressivo. Não fica depressivo, porque é o Espírito que está orando em você, diz a Bíblia.
O Espírito está orando na sua vida. Então, você acha que o Espírito Santo vai, olha para mim, o Espírito Santo vai falar em língua que edifica a pessoa assim, ó, com peso nos ombros? Se tiver pesado, irmão, vai liberar em nome de Jesus, e você vai glorificar o nome do Senhor. E aí o verso 8 que eu já li: recebereis poder ao descer sobre vós. Olha aqui, você vai receber poder quando, fala comigo, quando descer sobre você, vai, fala, quando descer sobre mim, fala, irmão, descer, está vendo? O Espírito Santo desce. Olha para mim, o espírito do diabo caiu, mas o Espírito Santo de Deus desce, e ele desce porque Jesus subiu, e ele desce sobre a sua vida porque você pediu para ele. Ele é um gentleman, ele não vai forçar a sua porta, ele só vai descer sobre a sua vida se você orar, quiser ele, pedir licença. E aliás, se tiver alguém morando de parede de meia, então você vai ficar com alguém de parede de meia, que Jesus não mora com ninguém não, tem que sair alguém para ele visitar a sua vida. Sabe qual é o problema do Espírito Santo descer sobre a sua vida e tocar em você? É que ele nunca mais vai sair. Aleluia. Nunca mais vai sair, irmão. Acredito no que eu estou pregando, porque o Espírito Santo é para quem crê, então é selada, a pessoa é selada. Agora escute o que eu vou dizer, eu estou falando do Cristo ressuscitado. A pessoa que é selada é a pessoa que está habilitada a subir no arrebatamento da igreja, porque o Espírito Santo é que é o imã que vai se juntar com outro imã que está nas nuvens, que é Jesus, e vai levar quem tem o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, você vai ficar aqui olhando para o crente que crê em Jesus, que vai subir. Eu amo a minha esposa, amo meu filho, minha nora e meus netinhos, mas o Espírito Santo é só meu dentro de mim, ele é seu dentro de você, ele é nosso individual. O dia do arrebatamento, irmão, eu não vou ficar preocupado com a minha esposa, se ela vai comer, se ela vai beber, se ela vai dormir. Eu quero dizer: Jesus, toma conta que eu estou subindo. Mas pastor, você não se importa com a sua esposa, com os seus filhos e com a família e com os irmãos? Importa o tanto que eu estou com o microfone na mão. Um menino que não conseguia falar para 2 pessoas de tanta vergonha, hoje eu já falei, na última conta que eu fiz na minha vida, eu já preguei para 5.000 pessoas de uma vez. Quem fez essa obra? O Espírito Santo de Deus. Jesus já havia feito essa promessa aos discípulos, irmãos. E aqui em Atos do capítulo 8, ele está confirmando a promessa que ele fez antes da sua morte. Olha só, ele tinha feito a promessa antes da morte, e agora ele está ressuscitado. O ressuscitado é que está falando, ó, eu já avisei. O ressuscitado é que está falando assim, ó, fica em Jerusalém. Ele já está ressuscitado, mas ele já tinha falado, ó, eu vou precisar ir, mas eu vou enviar o Espírito Santo Consolador. A palavra consolador, o grego é parácleto. Consolador é aquilo que fica perto, é aquilo que fica junto, é o advogado. O advogado defende a causa. Eu vou enviar o Espírito Santo para ficar com vocês para sempre, para sempre, para sempre. É isso, minha gente. Então, o que nós aprendemos mais? Aprendemos da ordem de Jesus, da promessa de Jesus. E escute, olhe para mim, fala comigo, a missão de Jesus. Fala. Jesus deu uma missão. Jesus, eu li para vocês aqui no verso 3, no verso 1, né? Ele começou não só a fazer, mas a ensinar. Então agora ele dá uma missão. Que missão que ele diz? Marcos, no capítulo 16, verso 15, se der tempo para pôr, Rafael, ele disse assim, ó discípulos, agora é o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. É isso, irmão. Então, discípulos, vocês ficaram, vocês receberam, agora vocês vão. É a missão que Jesus deu. Mas irmãos, que missão é essa?
que os apóstolos já morreram. Uns morreram crucificados de cabeça para baixo, outros foram decapitados, como João Batista. Mas pastor, como eu já vi isso na internet, eu não quero servir esse Deus não, ele é um Deus que mata. Irmãos, esse Deus que mata, ressuscita e dá vida eterna ainda, amém? Eu vou até dizer aqui, pastor, prega isso não, aí eu vou, porque daí assustando também, nem que serve por medo, já vale. Tem marido aqui que se não servir a Jesus e a mulher se estiver colocada em Jesus, em Jesus, em Jesus, e ela começar a orar, Deus mata, porque você está atrapalhando a vida de alguém. O Deus do Velho Testamento não mudou não, irmãos. É que o Espírito Santo está no ministério dele, ele continua sendo o Deus de misericórdia. Mas a minha Bíblia diz que Deus matou gente no Velho Testamento. Eu não vou mentir para você, contar só notícia boa. Aliás, a notícia boa é até essa, que Deus também mata. Alguém que toca nos ungidos do Senhor se cuida, que Deus pode levantar fulano, ciclano e beltrano. Vou dar prova para você. O próprio judeu no Velho Testamento, Israel, começou a adorar ídolos, começou a adorar imagens, começou a tirar os objetos do templo e começou a levantar uma estátua de Dagon. Sabe o que Deus falou? Olha para mim que você vai arrepiar agora. Eu vi essa semana, eu ia pregar, vou pregar agora aqui, que eu ia preparar esse texto. Ezequiel capítulo 8, 9, 10 ou 11, que foi por aí que eu vi. Olha para mim, Ezequiel falou assim, Deus falou para Ezequiel, levanta e prega para o meu povo. Olha para mim aqui, Deus falou assim para Ezequiel, você vai pegar uma peça de ferro, está aí no texto, é só ler. Você vai pegar uma peça de ferro e vai pegar fezes humanas e você vai fazer a sua comida. Que Deus, você quer servir um Deus assim? Fezes humanas. Sabe o que Ezequiel falou? Eu vou despertar você a ler a Bíblia hoje você lê. Aí Deus falou assim com Ezequiel falou assim com Deus, mas Deus, eu não tenho mexido com coisa imunda, porque o Velho Testamento é mais rígido, o Novo é graça, por isso que é fácil, aproveita, é mais fácil no sentido da graça, é de graça. Aí o Ezequiel falou assim, mas Deus, eu não tenho costume, eu não faço isso, eu tenho me purificado e tal. Deus falou assim, tá bom, vamos trocar as fezes humanas para fezes de gado. Aí, irmão, quando eu vi isso eu chorei. Eu falei assim, porque no capítulo 1 de Ezequiel, ele tem uma visão linda dos anjos dentro de uma bola de fogo. Aí eu falei assim, Deus, eu quero ser como Ezequiel, eu quero ver o invisível, eu quero ver o impossível, me mostra o céu e os anjos. Depois que eu li que ele tinha que cozinhar com fezes humanas, eu falei, não quero mais ser Ezequiel não, Jesus. Irmão, isso não mete medo em você? Eu ainda não preguei nem sobre o inferno. Mas não adianta você ir para o céu achando que vai para o céu por causa do medo do inferno. Você tem que ir para o céu por causa de Jesus e do seu amor, amados, e da sua missão. Mas precisa ser pregado. Amém. E eu vou continuar lendo Ezequiel e prego com mais força numa outra ocasião. Aí, gente, a missão de Jesus é o do ide. Aí, o que nós aprendemos ainda? A exaltação de Jesus está aí no verso 9, viu, Rafael? A exaltação de Jesus. Escuta, a quem você serve. E quando dizia isso, porque ele estava falando, né? Ide a Judéia, Jerusalém, a Judéia, Samaria, até os confins da terra, é o contexto. E o texto agora lido é esse, verso 9. E quando dizia isto, que eu acabei de falar, vendo-o eles, os discípulos, vendo Jesus, foi elevado ao céu. Olha para mim, eu fico sonhando com esse negócio. Jesus, eu penso que Jesus, eu não consigo pensar que Jesus fez assim, irmãos, olha para mim, que eu estou chegando no final. Eu não consigo entender que Jesus subiu ao céu assim, ó. Eu só consigo entender que Jesus subiu ao céu assim. E os discípulos olhando para ele, olhando para ele, olhando para ele. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. A exaltação de Jesus foi elevado. Um dia ele deixou essa glória que ele tinha no céu, irmãos, esvaziou o céu, literalmente, a Bíblia diz isso, Apocalipse conta, deixou um trono vazio e desceu, deixou o esplendor da sua glória para morrer na cruz de pecado, minha gente. Morreu, esvaziou o céu, se fez pecado, mas agora ele volta para o Pai e se assenta como Estevão, o primeiro diácono da Bíblia disse, do Novo Testamento, do livro de Atos, inclusive capítulo 7. Estevão pregava e apedrejavam ele, ó, tá vendo, irmão? No mundo, ó,
A pessoa está vendo o céu e os outros apedrejando, matando Estevão. E pior é que o apóstolo Paulo, que ainda não era apóstolo, estava com as roupas de Estevão nos pés, está aí na Bíblia, cruzando os braços e vendo Estevão ser apedrejado. Não tinha revelação do Evangelho. Estevão diz assim, e falava para todo mundo: ó, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à direita do Pai. Eu só quero pelo menos 2 salvas de palmas, já glorifico o meu Deus. A exaltação de Jesus, é isso que eu estou pregando. A exaltação de Jesus, terminando. E aí, demorei esse tempo para chegar aqui. Você fica comigo, pelo amor de Deus? Esse Jesus que morreu, que ressuscitou, Ele vai voltar. Não, eu vou falar de novo, mas eu só quero que os homens falem glória a Deus. Esse Jesus que morreu, ressuscitou, subiu ao céu e vai voltar. Agora só as mulheres, que eu tenho certeza que é mais forte do que esses leõezinhos aí. Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu e falou que vai voltar, irmãs. Agora, para ninguém ficar com vergonha, todo mundo: Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu e disse que vai voltar. Uma salva de palmas para Ele. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Aí a volta de Jesus. A volta de Jesus no verso 11, Rafael. Escuta isso, verso 10 e 11. 10, Rafael. E estando com os olhos fitos no céu, eles ficaram lá. Enquanto Jesus subia, eis que junto dele se puseram 2 varões, que são anjos. São expressões bíblicas e principalmente portuguesas de Portugal mesmo. 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram para eles: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, dentre vocês foi recebido lá, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Tem que dar salva de palmas, pelo amor de Deus, que eu estou fazendo isso. Obrigado, Jesus. Os 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, eles falam para os discípulos, irmãos, sobre o retorno da segunda vinda de Jesus. A primeira foi ele neném, na barriga de Maria, glória, santa mulher. E a segunda, oh glória. A segunda, irmão, a segunda é assim, ó. A segunda volta é assim, ó. É Mateus 24. A segunda volta é Mateus 24, Rafael, verso 30. Verso 30, Mateus 24, verso 30, diz assim. Irmãos, dá para ler ali? Então vamos comigo, vai. 1, 2, 3, já. Estou terminando, está na hora, no tempo ainda tem o tempo. Fala comigo do começo, fala. 1, 2, 3, já. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. 31. E ele, juntos, e ele enviará os seus anjos com rijo, clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus.